Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Estamos aqui para mais um devocional e olha, não esqueça de compartilhar o nosso vídeo, não esqueça de dar um joinha, não esqueça de se inscrever no nosso canal, de nos seguir para você receber todos os dias esse devocional, se isso está sendo bênção para você, né? E quando a gente ouve e se sente abençoado, é importante que a gente compartilhe para que a gente possa abençoar a vida das outras pessoas. Olha, o nosso devocional de hoje está aqui no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 40, que diz assim: Quando Jesus voltou para o lado oeste do lago, a multidão o recebeu com alegria, pois todos tinham ficado ali à espera dele. Então chegou um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga daquele lugar. Ele se jogou aos pés de Jesus e pediu com insistência que fosse até a sua casa, porque a sua filha única de 12 anos estava morrendo. Enquanto Jesus ia caminhando, a multidão o apertava de todos os lados. Nisto chegou uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Ela havia gastado com os médicos tudo o que tinha, mas ninguém havia conseguido curá-la. Ela foi por trás de Jesus, tocou no tecilim dele e o sangue parou de escorrer. Aí Jesus perguntou: Quem foi que me tocou? Todos negaram. Então Pedro disse: Mestre, todo o povo está rodeando o Senhor e está o apertando. Mas Jesus disse: Alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio tremendo e se atirou aos pés de Jesus e, diante de todos, contou a Jesus porque tinha tocado nele e como havia sido curada na mesma hora. Aí Jesus disse: Minha filha, você sarou porque você teve fé. Vá em paz. Jesus ainda estava falando quando chegou na casa de Jairo. Um empregado correu e disse: Seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Jesus, ouvindo isso, disse a Jairo: Não tenha medo, mas tenha fé, e ela ficará boa. Quando Jesus chegou à porta da casa, deixou que Pedro, João e Tiago entrassem com ele, além do pai e da mãe da menina, e mais ninguém. Todos os que estavam ali choravam e se lamentavam por causa da morte da menina. Então Jesus disse: Não chorem, a menina não está morta, ela está dormindo. Aí começaram a caçoar dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus a pegou-a pela mão e disse: Menina, levanta-se. E ela tornou a viver e levantou-se imediatamente. Aí Jesus a devolveu para os seus pais. Olha, deixa eu te falar uma coisa muito importante. Quem é que consegue ter paz? Quem é que consegue ter paz com o emocional abalado? Quem é que consegue ter paz com tanta luta, com perseguição? Tem pessoas que sofrem tanta perseguição, tanta luta, estão doentes, estão enfermas, estão enfrentando atribulações da vida, contas chegando. Quem é que consegue ter paz? Só que, se você precisa de paz, você precisa perseguir a paz. Exatamente. Se você precisa da paz, você precisa perseguir a paz. Você precisa ir até a fonte. Até a fonte. Ficar sentado, deitado, se lamentando, não vai resolver os seus problemas. Você precisa ir até a fonte da paz.
Olha o que aconteceu com esse homem aqui dessa passagem bíblica. Um homem muito importante, de fama, chefe da sinagoga. A reputação que esse homem tinha era muito grande. Como ele ia se expor? Você vê que Nicodemos, que também era chefe, líder da sinagoga, ele foi ter com Jesus de noite. Ele foi falar com Jesus de noite. E esse homem, ele rompe, olha só, Jairo aqui, que também é um líder da sinagoga, ele rompe as barreiras da sua reputação e ele vai até Jesus. Ele se expôs, era muita exposição para um chefe da sinagoga ir até Jesus, porque era eles quem pregavam contra Jesus, era eles que ensinavam a multidão contra Jesus, e que Jesus, para eles, era um rebelde. E agora, com a filha doente, com a filha enferma, ele precisava ir até Jesus. Então, eu quero fazer uma pergunta para você. O que é mais importante para você? A sua reputação ou a sua paz? Porque sem paz você vai acabar morrendo, desenvolvendo enfermidades psicossomáticas. Sem a paz, ninguém vive. Tem muita gente que deixa de buscar a Jesus por causa da sua posição, da sua reputação, quem ela acha que é. E não é assim que funciona. Sem paz, o ser humano, ele não consegue progredir. Olha só a história desse homem. Ele era contra o Senhor Jesus, mas ele sabia que Jesus Cristo podia ajudá-lo. Então, o devocional de hoje é para você que está buscando a paz, que precisa da paz, mas você não quer vencer a barreira da sua reputação. Muitas vezes você não quer dar o braço a torcer, de ir lá buscar, de ir até a casa de Deus. É ou não é? Você sabe que ali é a casa de Deus. Então, muitas pessoas frequentam as grandes igrejas, as igrejas famosas, por causa da sua fama, por causa do seu cargo, da sua posição. Então ela está lá dentro de uma igreja famosa, né? Porque é bonito dizer que ela faz parte daquela igreja. Mas ela não tem paz, porque às vezes aquela igreja tem fama, tem nome, mas não é uma igreja pautada na libertação, na busca pelo Espírito Santo. Então a pessoa continua ali sofrendo por causa da sua reputação, ao invés de ir em uma igreja que trabalha com libertação, porque eu entrar nessa igreja, eu entrar aí. Bom, era basicamente isso que Jairo tinha. Jairo tinha uma reputação por ser chefe daquela sinagoga local. E ele procurar Jesus, a quem ele pregava contra, agora ficaria numa situação difícil. Porém, a filha estava muito doente, quase morrendo. E ele decidiu quebrar esse tabu. Ele sabia quem era Jesus e que Jesus poderia ajudar a sua filha. Porém, ele teria que abrir mão da sua reputação. Porque você vê que depois que Jairo procurou Jesus, Jairo não aparece mais na história. Provavelmente ele foi excluído da sua posição pelo conselho do Sinédrio, já que Jairo foi procurar um rebelde, a qual eles consideravam um rebelde naquela época. Eles sabiam quem era Jesus, mas eles pregavam que Jesus era um rebelde e não o Messias. Mas a filha estava morrendo. Então, nesse momento, para encontrar a paz, ele quebrou a reputação. Você vê que o texto diz que ele, olha só, então chegou um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga,
daquele lugar e se jogou aos pés de Jesus e pediu com insistência que Jesus fosse à sua casa. Então, ele não só quebra o tabu de ir até Jesus, mas ele se joga aos pés de Jesus. Imagina como que se vestia o chefe da sinagoga, com aquelas roupas, com as pedras no pescoço, com a sua roupa diferenciada do sacerdócio, ter agora que se jogar aos pés de Jesus e implorar, pedir com insistência para que Jesus fosse à sua casa. Mas Jairo foi até a fonte. Jairo sabia onde era a fonte. Ele era um estudioso e chegou a uma conclusão de que ali era a fonte. E ele foi a essa fonte. Então, se você precisa de paz, mesmo diante de todas as lutas, de todas as perseguições, de todas as barreiras que você está enfrentando, você precisa ir até Jesus. Olha só o que ele falou. Eu deixo um presente para vocês. E esse presente eu dou não como o mundo dá, que é a minha paz. Eu gosto de ler essa passagem na NVT, porque ela diz assim: eu dou um presente para vocês, a minha paz, não como o mundo dá. Então, a paz é um presente que Jesus nos dá. Vá até a fonte, quebre a barreira da sua reputação e busque o Senhor Jesus Cristo. Deixa eu orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa que muitas vezes, por causa da fama, da reputação dela, ela não quer ir até a fonte. Ela não quer dar o braço a torcer, mas o Senhor sabe, meu Deus, o quanto ela é importante para o Senhor, pois o Senhor morreu por ela também. Então ajuda, meu Deus, que essa pessoa entenda, ajuda ela a entender que o Senhor é a fonte da paz que ela precisa. Por isso eu apresento ela nas tuas mãos. Tira esse desespero na alma, essa agonia e dá a direção que ela precisa. Abençoe o dia dela, abençoe a família dela, a casa, os planos, os projetos dela. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Shalom.